te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendei a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos desce e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de João, o capítulo é o capítulo 20, o versículo é 19 a 31. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar aonde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12 que não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: ponha teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que crês sem ter visto. Jesus realizou outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha a vida em vós mesmo.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o segundo domingo do tempo da Páscoa. E nesse segundo domingo é dedicado à misericórdia, né? Foi imposto por João Paulo II, o dia da misericórdia, o segundo domingo do tempo da Páscoa. Todo domingo é domingo da misericórdia, mas esse segundo domingo é um destaque para a gente se atentar bem mesmo, que a riqueza que é a misericórdia de Deus. Então esse domingo nós rezamos com esse coração bem voltado ao amor que Deus tem para com toda a humanidade. E a liturgia de hoje continua esse tema, né? Essas aparições de Jesus, se revelando esse Deus ressuscitado. Se nós olharmos para as aparições, né, nesse segundo domingo, já dá até para fazer uma boa avaliação desse caminho percorrido que nós vimos que aconteceu lá com Maria Madalena, os discípulos de Emaús. Depois Jesus vai até onde estavam todos os discípulos, né? E nessa terceira aparição. E aqui nós voltamos então a refletir sobre isso. Jesus, ele entra num lugar onde as portas estavam fechadas. A gente começa a perceber que existe muita dificuldade de nós reconhecer o Jesus ressuscitado. Olhando para o Evangelho, vamos olhar primeiro para o Evangelho. Fala que eles estavam reunidos e com as portas fechadas, Jesus chegou lá no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Mas só que ali faltava o Tomé não estava. E eles foram contar para o Tomé. Contaram para o Tomé que Jesus tinha aparecido para eles. E Tomé mostrou então a sua incredulidade. Ele falou: se eu não tocar a mão no seu lado, no seu dedo, na sua mão, nas suas chagas, eu não vou acreditar. E aí volta então no próximo domingo, Jesus entra de novo. O que assusta um pouco é que ele entra e de novo as portas estavam fechadas. Por medo dos judeus. Isso quer dizer que se eles tivessem realmente feito uma experiência convicta de que Jesus tinha ressuscitado, eles já não estariam mais com medo, mas ainda continuavam com medo. Por isso, então, não conseguiram também convencer Tomé. E aí Jesus aparece de novo e fala da mesma forma: a paz esteja convosco. E ali então ele mostra para Tomé as suas chagas, fala para Tomé: não seja incrédulo, mas fiel. Então podemos nos colocar nessa condição também, porque quando nós vemos que Tomé, ele precisou ver, na verdade, essa figura do Tomé é a figura de todos nós. Nós precisamos, muitas vezes, ver para acreditar. E Tomé foi assim. Então não era que Tomé era tão fraco na fé, mas a experiência, porque muitas vezes, amados, o falar de Deus é algo muito bonito, mas eu preciso experimentar esse Deus nas minhas atitudes, porque quando eu experimento Deus na minha atitude, eu vou ver como é diferente as coisas. Porque se nós olhar aqui para o Evangelho, nós vamos ver que aqueles falaram para o Tomé, não convenceram o Tomé veio, depois Tomé, ao ver Jesus, ele sente aquele espírito, né? Recebe aquele espírito, e aí então ele dá aquela resposta que todos nós devemos dar:
né? Meu Senhor e meu Deus. Agora, se nós olhar para a primeira leitura, nós vamos ver que na primeira leitura eles viviam o Pentecoste. Então eles viviam em comum, em comunidade. Eles repartiam as suas coisas. Esse é o grande desejo de Deus. Não é só falar de um Deus, mas viver de uma forma onde retrata aquilo que se anuncia. Aquilo acontece. Então eles viviam em comunidade, eles viviam em comum e eles repartiam. Se precisasse até vender alguma coisa para que todos tivessem o necessário, eles faziam isso. Então não existia, por causa da fraternidade, não existia um necessitado entre eles. Esse é o lindo da história. Por que Tomé ele não acreditou? Porque ele não estava na comunidade. Entendeu? Quer dizer, no outro dia Tomé estava na comunidade. Quer dizer, quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos vivendo em comunidade, gente, por isso é importante. É importante. Jesus falou lá desde o começo. Os nossos grandes líderes falam das pequenas comunidades, aonde podemos uns ajudar o outro. Porque as necessidades, uma hora é para um, outra hora é para outro. E quando existe comunhão, existe amor, não existe ausência de alimento, ausência de benefício. Eles viviam em comum e não havia entre eles necessitado. Esse é o grande sentido. Porque Tomé, ele não acreditou porque não estava na comunidade. Quando ele foi para a comunidade, ele encontrou o Senhor. Quando nós encontramos o Senhor, no nosso meio também não pode haver necessitados. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.